como é que é a vítima de afogamento? Ela chega completamente diferente? Como é que é? Então, depende muito, né? Depende do tempo que ela ficou na água, depende da temperatura da água. É, assim, as pessoas me perguntam muito. Ontem eu estava conversando com um seguidor e ele mandou um zap para mim e ele falou assim: eu preciso te perguntar uma coisa, eu preciso que você me responda. É, tem 6 meses que a minha mãe faleceu, ele falou para mim, e eu quero saber como ela tá. E eu falei assim: caramba, eu queria muito te ajudar, mas eu não posso, porque eu não sei como ela tá, né? Mas, meu Deus, tem 6 meses. A literatura diz o que pra gente? Que a gente se decompõe de 6 meses a 3 anos. Então, a gente aguarda os 3 anos para fazer a exumação, né? E o afogado, eu vou te dizer sempre isso, vai depender muito, Fernando, de quanto tempo ele ficou na água, da temperatura dessa água. Ele morreu o quê? Em Rio? Foi Rio? Ele não, ele morreu em praia. Foi praia. É. Vai depender muito da temperatura da água, né? Alguns saem, alguns chegam pra gente no laboratório, pessoal, Josi, ó, tem 12 horas de óbito, sabe? Já tá ali com muito sinal de putrefação. Por quê? A água quente. Tem represas. Eu morei uma época no Paraná que a gente fazia muito afogado, né? Porque represa é uma coisa complicadíssima. E aí, Cachoeira. e cachoeira já é um pouco mais fria, É. já chega no estado de conservação maior. E essas represas muito quentes, o sol muito quente, e aí retira esse corpo da água, ainda fica ali na beiradinha, na borda dessa represa, pegando o sol. E Teve um aí caso que você começa. pode contar pra gente, né? De quê? Sobre? De um rapaz que, não sei se ele cometeu um atentado contra a própria vida, e aí ele fica afogado e ele fica acho que no sol, queimando, as pessoas deixaram, não é isso? Sim, 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 sim. Esse foi um caso bem delicado que a gente teve, né? Porque tinha uma certa, né, importância e tal. E assim, a família muito, muito em cima. Ele ficou durante um tempo no mar e depois que retiraram ele, deixaram ele muito tempo na praia ainda, né? No sol. E depois a funerária que pegou, que fez a retirada desse corpo, né, antes de levar para o IML, porque assim, aqui no Rio, quando uma pessoa falece, quem vem buscar é o rabecão, que a gente chama, né? Você conhece também como rabecão? Rabecão, Papa É o, Defunto. é o rabecão, né? Que é o carro específico do Instituto Médico Legal. Lá em São Ah, não, Papa Paulo, Defunto é a funerária. o pessoal chama de tanta É de coisa, tanta coisa. O Rabecão o rabecão do do IML. IML. E aí eles vêm para buscar, né? O IML até demora um pouco aqui no Rio, né? Porque às vezes eles estão super ocupados e fazendo toda essa recolha no Rio de Janeiro todo. E lá não, lá tem regiões que a própria funerária retira. Então a funerária que retirou ainda ficou ainda muito tempo com ele dentro do carro até levar para o IML. Então o que prejudica o tanatopraxista? Algum familiar que viu naquele momento que estava lá, antes de ser retirado, viu de um jeito. Só que as horas vão passando. O calor excessivo vai fazendo esse corpo avançar. E aí o corpo, quando chega pra gente, ele está em completo estado de putrefação. E foi um corpo que deu um trabalho tão grande, não foi? A gente fazia, tentava todos os A tipos de Kátia trabalha com procedimento. você? Ela está sempre acompanhando Ela tudo. Ela é acompanha tudo. tanatopraxista, Ah, né? ela também? A nossa história é engraçada que eu conheci ela em um laboratório aqui do Rio, porque ela, quando fez curso, eu era uma estagiária e ela chegou a estagiar comigo, né? Eu cheguei a ser instrutora prática dela algumas vezes, e às vezes ela estava em outro plantão, que ela puxava saco de outra técnica que tinha, né? E ela fazia com outra pessoa também. E a gente se conheceu assim aqui no Rio. Então ela acompanha muito, né? Às vezes que eu estou no curso, que eu estou com alunos, ela está sempre. Muitas vezes eu estou na mesa lá, eu olho pelo vidro, a gente tem um vidro no laboratório, e ela está sempre lá observando. Então, tem esses riscos, né? Como aconteceu com ele. Ele ficou muito tempo no sol, ele ficou muito tempo exposto, ele avançou muito. E aí tinha a E ele era funerária em vaidoso, né? cima, muito vaidoso, a funerária em cima, dizendo: olha, tá todo mundo esperando ele, querem se despedir dele, querem caixão aberto, porque querem colocar umas coisas dentro da urna dele. Eu falava: meu Deus do céu, e aquela pressão, sabe? Mas assim, graças a Deus a gente conseguiu, ele só foi virado por 40 minutos depois de uma madrugada inteira de Caixão aberto. procedimento, sabe? Caixão aberto. Depois de uma madrugada inteira de procedimento. Então, por isso que eu falo que, eu vou te ser muito sincera, existe muita questão da energia,
né? Existe essa questão da energia, da pessoa apegada ao corpo físico, a pessoa vaidosa. Eu sempre trabalho com a sensação de que a maioria deles, eu não digo todos, mas a maioria, a energia ainda está ali em volta daquela matéria, sabe? Por isso que eu exijo tanto respeito e por isso que eu respeito tanto. E eu exijo que meus alunos respeitem, por quê? Porque eu imagino como se eu estivesse sendo observada. E observada pelo dono, pela pessoa que habitou, pelo espírito que habitou aquela matéria. Então tem que ter todo respeito do mundo, né? Você falou de 6 meses a 3 anos, mas até há pouco tempo, e eu tenho certeza que a gente é da mesma geração, né? Eu tenho 20. Hã? 20. 20. Então não é não, porque eu tenho 40 e eu Tô brincando, eu tenho 43. Então, eu tenho 40, da mesma geração. Né? Mas isso é intuição mesmo. Na nossa época de juventude eram 5 anos para se exumar, não eram? Não, ainda alguns estados. Desculpa. Aí, gente, eu falo igual o homem da cobra. Já bebi água, café. O homem da cobra é bem paulista. O homem da cobra é aquele fiava falando para vender a Eu pomada, sei, né? Enrolando todo mundo, falando. Aqui tinha um ditado nada politicamente correto, que era falar mais do que a preta do leite, que eu acho que devia ser uma mulher preta que vendia leite, que conversava pra caramba, né? Conversava e tal. Só que o homem da cobra eu escuto muito em São Paulo. mas me diga, não eram 5 anos? Que eu me lembro que aqui no Rio eram. Alguns estados, aqui no Rio agora são 3 anos, São né? 3, eu não me lembro dessa época de ser 5 anos, não. Mas alguns estados ainda é 5 anos. Principalmente estados mais frios, né? Onde a gente sabe que quanto mais calor, né? Quanto mais quente, mais rápido é a decomposição. É claro, se o corpo não estiver embalsamado. Que um corpo embalsamado, ele pode nem se decompor. Né? Tem pessoas que falam, eu abri a sepultura para exumar com 3 anos, estava intacto. Abrimos com 6 anos, estava intacto. Uma amiga minha passou por isso. Só conseguiu exumar a mãe dela com 9 anos. Abriu com 3, abriu com 6 e com 9 anos que conseguiram. Mesmo assim, ainda tinha algumas partes que ela falou, Josi, parecia ressecada, sabe? Mas aí, mesmo assim, exumaram porque era sepultura pública. Não. No caso dela, ela disse que ela passou pelo procedimento. E, na realidade, antigamente, usava-se muito formol. E o formol, ele faz isso, né? Ele deixa a pessoa ali... O formol, o óbito fica igual uma pedra, né? Então, hoje em dia, a gente não usa, o formol é proibido. O fluido tem a base do formol, mas numa quantidade que a Anvisa autoriza, porque o formol puro em si está proibido. Apesar de ter laboratórios que ainda usam formol, né? E ainda dão a sorte de não serem autuados, né? Aí o formol fazia esse tipo de conservação, de impedir. Então a Thanato, ela não é para impedir que uma pessoa se decomponha, né? Ela é para desacelerar o avanço até o momento do sepultamento. Então, depois do sepultamento, vai ter uma decomposição diferente do corpo que não passou pela Thanato, que vai ter toda aquela questão do agigantamento, das bolhas, do necrochorume, né, o mau odor, os sepultadores falando, né, que ouvem barulho, que o corpo explode, né? Não explode, né? Na realidade, ele elimina gases. Então, pode ser que alguns passavam ali perto de uma sepultura, essas gavetas, né, que são os lóculos, e ouvir, pode acontecer, porque vai eliminar, e vai eliminar pelos orifícios. E é um barulho mesmo como se fosse, sabe, é um arroto, como se fosse, tá, gente? Como se fosse gases soltando. No cemitério, tudo silencioso, você ouve um... saía correndo. Aí eles diziam que o corpo explodia, né, enfim.